E olha nós aqui, mais uma semana, mais um podcast, mais um Arc Sonho, mais um sonho de uma pessoa, uma história de vida, algo para realmente você se espelhar, se emocionar e também, se precisar, contratar para resolver os problemas da sua vida, principalmente porque ele traz luz. Ele literalmente ele traz luz, ele é a luz da sua vida. Hoje eu estou aqui com o Kleber, eletricista, parceiro. Olha, gente, vocês vão ver a tranquilidade com que ele fala, com que ele trabalha. Você acha que você vai se estressar na obra? Essa pessoa é a calma em pessoa, é o profissional tranquilo, aquele profissional gostoso de trabalhar. Porque com ele tudo flui, pela calma que ele tem. Tudo bem, Kleber? Tudo bem, Luca? Boa tarde, né, pro pessoal. É um prazer estar aqui, né? E realmente a gente procura trazer luz na vida das pessoas. Eu começo a trabalhar com elétrica por volta de 2007, né? Na realidade, a gente estava fazendo uma reforma, né? E até então eu não tinha contato, não tinha o conhecimento, né, da elétrica. E você trabalhava em que área? Eu trabalhava numa empresa na Unipac, né, empresa de polietileno, lá em Pompeia. Já fazia muitos anos que eu trabalhava lá. Né? Ah, que legal. Isso, até a gente fazer uma reforma em casa, né? Aí, no final da reforma, eu fui entender que tinha a parte elétrica para fazer. E, como toda obra, né, no final, orçamento curto ali. Aí tem alguns amigos meus que são eletricistas, né, lá na empresa, onde eles fazem o desenho no papel, né, e eu seguindo aquele desenho. Aí eles te deram um projeto e falou, ó... Deram as instruções, você foi ser autodidata, estudar e trabalhar. Exatamente. Fazer a sua casa. Isso, fazer a minha casa. Quando eu termino a minha casa, eu percebo que eu me apaixono por esse mundo da elétrica. Né? Caraca! Foi uma coisa meio que de improviso que entrou na minha vida, assim. Aí, de fato, eu começo a estudar. Atrás de conhecimentos, cursos do Senai, cursos técnicos, né? Aí eu começo a me aprofundar de verdade nesse assunto. E como que foi isso? Porque você, então, há quantos anos você estava na Unipac? Eu já estava há 14 anos na Unipac, Luca. Trabalhando lá. E, de repente, você se apaixona. E como que foi isso para você falar para sua esposa? Então, aí tem um ponto interessante. Que eu começo a trabalhar, né? Só que, ao mesmo tempo, eu não me desligo da empresa. Faço bico na cidade e... Só que chega um certo momento em que a demanda começa a aumentar muito. Só que, paralelo a isso, meu filho Lorenzo nasce. Que é o de 13 anos. Que é o de 13. Na época, ele tinha um aninho, mais ou menos. Foi quando eu tenho que tomar a decisão de deixar a empresa, de deixar um trabalho onde você tem uma certa estabilidade para você começar a parte de autônomo. Essa transição, no começo, deu muito medo. Então, e aí como foi assim? A sua esposa, conforme você foi fazendo a sua casa, ela percebeu essa paixão? Ou como que você foi colocando para ela essa mudança, essa transição de emprego? Então, ele foi entrando na nossa vida aos poucos, como eu falei para você. Só que aí eu percebi que eu não estava tão envolvido com a empresa como deveria, né? Porque eu me dedicava muito na parte elétrica, no meu trabalho de eletricista. E já era uma realidade, né? Na cidade, lá onde eu moro, em Pompeia. E aí, ao conversar com a minha esposa, como toda mulher, fica um pouco indecisa. Será que vai dar certo? Será que não vai? Eu falei, não, vamos que vai dar certo. Ela me apoiou, né? Aí, de lá para cá, já fazem uns 13, 14 anos, mais ou menos, que eu venho trabalhando como autônomo na parte elétrica, né? Já pensou? Então, de repente, você está lá, vida estabilizada, seu emprego, CLT, carteira assinada, e de repente você fala, poxa, uma brincadeira, quer dizer, uma brincadeira não, uma obrigação por falta de dinheiro, aquela coisa de final de obra. Exatamente. Porque isso não é exclusivo seu, porque Exatamente. até eu lá na minha reforma também,
O povo brinca, final de semana eu tô trabalhando. Aliás, não deixa... Os pedreiros até falavam, né? Chegava final de semana, eles não deixavam, levavam embora as britadeiras, tudo, os marteletes, porque a hora que eles chegavam segunda-feira, eu já tinha quebrado tudo, eu já tinha feito o trabalho deles. É normal da gente, né, que é do setor, e também pelo financeiro, que todo mundo está fazendo ali, né? Com a raça. Não é todo mundo que... Aliás, hoje eu falo, a gente brinca, né? A gente vive isso com clientes. O pessoal vem aqui às vezes falar, mas olha, meu dinheiro, eu vou assim. Normal, você não é o único. Olha, mas depois eu vou fazer tal... É normal. E isso é legal, são as conquistas. E, de repente, nessa obrigatoriedade que te empurrou numa nova profissão e, de repente, tipo, tô mudando. E aí você foi fazer os cursos, você foi se apaixonando mais. Sim, fui me apaixonando cada vez mais, fui me especializando na área, né? Porque é uma área que demanda, né? Ela sempre está inovando, sempre está chegando coisas novas no mercado, dispositivos novos. Impressionante, é muito rápida. Sim, então você tem que estar sempre acompanhando esse mercado, acompanhando essa evolução, né? Hoje a gente trabalha muito com automação também residencial, que há uns anos atrás era uma coisa mais difícil de se falar. Hoje se torna uma coisa mais intuitiva no dia a dia dos clientes, das pessoas, que é uma coisa muito fácil, muito simples de ser dominado. Eu costumo falar para o cliente assim, Luca, se você entra no WhatsApp, você consegue manusear o aplicativo, um aplicativo inteligente ali que a gente monta para vocês. É muito tranquilo mesmo. E eu venho estudando de lá para cá, me aperfeiçoando. Então, Kleber, mas isso que é impressionante, né? Porque nem todo profissional da sua área, hoje ele já domina desse jeito a automação, né? A maioria, eu acho que assim, eles acabam, às vezes até fazem ou não fazem, e não colocam isso para o cliente, essa facilidade. Uhum. Então, de repente, além de tudo, você está na frente já. Você está mais especializado que a maioria da sua mão de obra. Então, isso é legal. O quanto rápido você, né, se especializou. Eu sempre tenho acompanhado o mercado, Lucas. Sempre tenho olhado para tendências que têm chegado e olhado com carinho. Eu já havia estudado a parte de automação há uns anos atrás, só que eu percebi que o mercado estava travado ainda, né? Devido ser um pouco burocrático o processo do aplicativo, de você estar trabalhando, houve um desenvolvimento muito rápido das plataformas de aplicativo. Então, assim, hoje se torna muito mais viável, fácil, econômico. Hoje tem uma ligação que a gente faz, Luca, na automação, que chama paralelo virtual. Ele não vai fio. Você consegue comandar uma lâmpada só com um retorno só. Você faz toda essa amarração através da internet, entendeu? Então, assim, você consegue desde... Exemplo, tá? O latido de um cachorro ligar uma luz, entendeu? Você consegue fazer toda essa configuração ali no aplicativo. Na realidade, assim, a automação hoje, ela veio para atender as particularidades do cliente, aquela necessidade que realmente a pessoa tem, entendeu? Fora o conforto que ele traz também, você ter a sua casa na palma da sua mão, em qualquer lugar do mundo que você tiver. Imagina se você estiver na Itália, na China, em qualquer lugar você consegue comandar a sua casa ali, você consegue interagir com ela. Nossa, isso é sensacional. Não, sem contar que às vezes assim, né? Entrou um ladrão na sua casa, você consegue acionar a polícia na hora. Sim. Você está dormindo, aí você escuta um barulho diferente, acende a luz e você... Quer dizer, é muito mais... A segurança, né? Não só a praticidade e a comodidade, mas hoje isso eu acho que conta muito como segurança, que o mundo está uma loucura. Sim, exatamente. Essa questão da segurança, ela é parte fundamental na automação também, né? Através de sensores, onde você consegue detectar, por exemplo, o respiro, se a pessoa está respirando no ambiente ou não. Esses sensores ele consegue pegar esse movimento, mandar para um alarme, esse alarme disparar no teu telefone, manda uma mensagem.
você consegue monitorar toda a sua casa através disso. Fora também que é o conforto, que nem, por exemplo, você chega num dia cansado, você quer descansar, você dá um comando de voz Alexa, fala, Alexa, relaxar. Então, ela cria toda aquela cena, todo aquele ambiente gostoso ali que você consiga descansar, entendeu? E parece que é um mundo, né? Você fala assim, nossa, é um bicho de sete cabeças, porque isso é muito complexo. E, na verdade, não é tudo isso. Não. E não é também tão custoso como era antigamente. Aí você tocou num ponto fundamental. O desenvolvimento do software, o desenvolvimento das plataformas fez com que esse custo abaixasse de forma significativa, mas significativa mesmo. Não é nem um absurdo hoje você fazer automação na sua casa. Outra coisa também, que eu sempre converso com os clientes, Lucas, às vezes a pessoa ela não tem, no momento ali, ela fala assim, eu não tenho interesse, por exemplo. Mas a gente já pode preparar essa casa para receber automação no futuro e fazendo com que essa pessoa ela não tenha transtornos depois de passar fio, de quebrar alguma coisa, entendeu? Para estar recebendo a parte de automação. Então, você consegue fazer essa pré-automação. Sim, preparação essa toda, infra, entendeu? né? Isso, exatamente. Isso é muito importante. Hoje, quando você vai projetar, organizar uma construção, na verdade, nós profissionais temos que preparar o cliente para tudo que ele queira chegar no final. É óbvio que, como dissemos agora de pouco, né, nem tudo dá para fazer de uma vez, mas precisamos ter essa preparação. Assim como uma preparação depois para uma futura produção de energia, né? Entre outras coisas, automação. Então, como a gente diz que era antigamente, nossa, vamos deixar pré-instalação para ar-condicionado. Hoje virou corriqueiro, né? Não dá nem para não ter. Hoje eu falo que o pessoal coloca tanto ar-condicionado na casa que coloca até na cozinha. E tem gente que faz questão. Então, e é tão corriqueiro e a automação vai cair nisso também, né? Não vai ter jeito. Eu já vi ar no banheiro. Ô, louco, no banheiro? Por incrível que pareça. Essa eu nunca vi. Já vi ar no banheiro, já, umas coisas que... então, eu acho que o grande lance é a gente tentar prever, né, um cenário para o cliente a um longo prazo também, né? Sim, criar essa estimativa para, olha, você não quer agora, mas mais para frente você pode colocar e o custo vai ser menor. Então, assim, eu acho que quando a gente chega na casa do cliente, né, então... É interessante a gente ter essa sensibilidade em relação a ele, porque, poxa, a gente está ali para realizar um sonho, né? Um sonho, às vezes, que foi adiado lá atrás por criar filhos, criar alguma coisa, né? Então, assim, e chegou a hora da pessoa realizar aquele sonho. Então, assim, se a gente não é só ir lá fazer o serviço, é se envolver, entender a necessidade do cliente. Eu costumo falar, Luca, que um bom profissional, ele precisa de um bom projeto, igual o da Luca, lógico. Amém, obrigada. Entendeu? Quando você se envolve com bons profissionais... Exato, a equipe inteira, né? Que estão interessados em, lá no final, atender às expectativas do cliente, isso é maravilhoso. E é interessante, assim, eu sempre olho assim, Luca, eu não olho ele como um cliente, eu olho ele como um parceiro. Sim. Porque eu vou fazer o serviço, só que eu quero retornar mais vezes. Eu quero deixar aquela porta aberta. Tá certo. Né? Eu quero ter aquele contato. Por isso que eu tento ser o mais pontual possível. Se porventura não consigo, eu mando mensagem antes, porque eu entendo que se eu marco um horário e eu falei que eu vou estar naquele horário, a pessoa, muitas vezes, ela desmarcou alguma coisa para me receber. Então seria uma falta de respeito da minha parte, entendeu? Não chegar no horário, não cumprir com aquilo que foi combinado. Eu penso assim, se um profissional ele não consegue cumprir com um horário que está pré-agendado, então, assim, não, que vai ser essa coisa de marcar e não aparecer, não dar satisfação. Eu concordo com você. A gente já existe isso. Você já faz agendamento para ter, né? Já deixa pré-marcado. A marcação ela serve para isso. Sim. Né? Se não se falar, o dia que der eu passo aí. É fundamental. E valorizar o cliente, né? Então, o quanto é importante isso? Cada um valorizar o seu cliente. E às vezes o cliente marcou comigo, com você,
com o pintor, com o construtor, com o marceneiro, com o tapeceiro, seja com quem for. Então, é um envolvimento de várias pessoas. Então, é importante cada um cumprir com o seu papel. E a gente estava falando agora de pouco aqui, né, Kleber? E às vezes assim, né, no começo, é aquela montar infraestrutura, quebrar, passar. Tem toda uma parte chata. Eu brinco, eu costumo dizer que a gente tem que dar um passo para trás para dar 2 lá na frente. E o nosso trabalho é isso. A gente vem, dá esse passo para trás para chegar a 2 lá na frente. E aí, ele estava me contando, eu quero que você descreva novamente. Isso é a gratificação do trabalho. Hoje, a hora que você chegou, hoje não, ontem, né? Nós terminando um quartinho de bebê e ele acendeu a fibra ótica, aquele céu estrelado, toda aquela iluminação na marcenaria. Qual foi a cena que você viu a hora que a cliente olhou aquele quarto pronto, iluminado? Isso foi bem interessante, Luca, esse projeto seu que a gente fez lá. Na hora que ela olhou, você via sentimento, emoção no olhar dela. Ela olhou, ela falou assim, Kleber, tá maravilhoso. Isso aqui tá lindo. O doutor também veio, olhou, ele falou, Kleber, cara, maravilhoso isso daqui. Então, assim, essa para mim é a obra perfeita. Quando toda a expectativa do cliente ela é atendida. Então, assim, isso é muito bom. E aí ele até descreveu para mim, ela falou com os olhos, porque os olhos brilhou. Então, esse é o nosso trabalho. Né? E aí entender que cada vez que, né, tudo bem, a gente está falando de um quarto, mas assim, é um quarto, assim, é uma casa, assim, na verdade, nós somos produtores de sonho, nós realizamos sonhos. E entender que esse dia a dia vai fazer a diferença na vida dessa família, não tem. Depois fala como não se apaixonar, né? Por isso que você saiu lá da sua produção e veio para a elétrica, porque eu acho que além de toda a técnica, de tudo aquilo que você se emocionou, eu acho que o prazer de ver o resultado final, essa satisfação não tem preço, né? Não, isso é muito gratificante. Até mesmo, depois, quando a gente encontra esses clientes no dia a dia, ele olha, ele faz questão, às vezes, de ir lá te cumprimentar e conversar. O respeito que ele adquire por você... Exatamente. É isso, porque você transformou a vida daquela família. A gente fala pequenos gestos, né? Então, o nosso trabalho, ele tem uma importância tão grande, eu considero assim, né? Tão grandioso, e cada profissional, cada ser humano que está ali dedicando aquilo, é tão grandioso no final que é isso. O cliente, ele faz questão, ele não esquece de você nunca mais. Não, é bem gratificante. O cliente, ele é único, né, Luca? A gente tem que entender essa sensibilidade do cliente. Eu costumo falar assim, às vezes com os meus ajudantes, eu falo, o lugar mais sagrado que a gente está entrando é a casa dessa pessoa. Ele pode ter construído tudo na vida, mas o bem mais precioso dele está ali. O núcleo dele está ali. E nós estamos invadindo a privacidade dele. É o centro de tudo que ele construiu tudo para aquilo ali. Então, assim, a gente tem que ter um máximo de respeito. Exato. Entendeu? Um máximo de transparência. Exato. Entendeu? A gente tem que tratar eles de uma forma com que eles se sintam agradável em estar conversando, em estar passando. A gente tem que passar confiança para ele, porque, querendo ou não, quando a gente chega na casa de uma pessoa, Luca, se a pessoa abriu a casa, então já existe uma confiança. Exato, entendeu? Uma confiança, uma afinidade. Que não pode ser quebrada. Não, não. Uma vez uma cliente falou assim para mim, me marcou bastante. Porque, graças a Deus, meus clientes... Outro dia alguém até falou para mim, nossa, seus clientes são antigos. Eu falei, são. Meus clientes são cativos, são antigos, eles sempre voltam. Pode demorar 10, 15 anos, mas o dia que eles pensam em alguma coisa, eles pensam em mim. E eu sou muito grata por isso. Eu fico feliz a cada cliente que volta e bate na porta desse escritório, ou cada cliente que vem me procurar pela primeira vez. E aí eu até brinco, eu penso assim, mais um amigo para a minha vida. Porque falar a gente não pode se tornar amigo de cliente, não tem como. Essa afinidade, essa junção. E uma vez a cliente falou assim, olha, Luca, nós estamos voltando. Você já conhece a gente? Você já conhece a nossa intimidade? E é isso.
né? A gente está dentro da intimidade. Às vezes tem amigos de 20, 30 anos que não têm a mesma intimidade que a gente tem com essa pessoa. Exatamente. Quando a pessoa abre a casa, então, assim, igual você está falando, e eu concordo, ela está abrindo a intimidade dela. Ela tá mostrando aonde que é a convivência dela. Então, assim, esse lugar é um lugar sagrado. Esse é um lugar assim, de muito respeito, de muita transparência. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Porque quando você chega ao final de uma obra, igual essa reforma que nem a gente acabou de falar, e você vê a satisfação do cliente, é algo sensacional. Você olha assim, você fala, poxa, valeu a pena. O Kleber estava aqui contando para mim, ele se emocionou quando ele me contou na primeira vez, e foi muito legal, porque é isso. Aliás, desde a fase que o cliente chega aqui, que na verdade é um cliente bem antigo nosso também, tanto meu como do Kleber, nós já reformamos a casa dele, ele comprou a casa, nós reformamos e esse quarto tinha ficado. Aí veio a história da esposa, né? Primeiro ele agregou a esposa na família, depois agora o nenê. E eu venho com eles lá atrás, até da clínica deles. Eu reformei a clínica para eles. E essa clínica de vários sócios, e teve outros sócios também que eu tenho essa história, né, com eles também, com outras famílias ali dentro. Então, isso é muito gostoso. E quando ela chegou aqui, quando ele me ligou, né, ai, Luca, olha, vamos marcar um horário, agora tem um novo integrante na família. É tão gostoso, porque a gente curte junto, a gente se emociona junto. Aí teve, num período até antes da gravidez, no final do ano, fomos escolher uns tapetes, umas coisinhas na casa. Aí ele até brincou comigo e falou, pô, mas você é minha amiga antes dela, você tá defendendo ela? Brincadeiras à parte. Mas tudo isso é tão gostoso, é tão gratificante. E agora ver essa emoção, daqui a pouco tá essa criança lá. Eu tenho clientes que eu fiz quartinhos, né, de quando eu estava grávida, e hoje são formados em medicina. E eu falo, não, e são meus clientes até hoje, tá? E aí, diga-se de passagem, eles também são médicos e foram meus clientes, primeiros clientes da vida. Eu tenho uma gratidão pela família, assim, um carinho, cuidou também dos meus filhos. Ela pegou meu filho na maternidade. Então, é tão gostoso tudo isso. A gente tem um envolvimento. E hoje, a hora que você olha, assim, aí fala até para a criança, ó, você lembra do teu quarto de Joaninha? Foi a Luca que fez. Outro dia, a cliente falou para o filho, também já trabalha, independente, formado há muito tempo. O seu quarto de sapinho, ó, foi a Luca que fez. Então, isso é tão gostoso, né, Kleber? Exatamente. Você vê como que marca a vida das pessoas, né, Luca? Não é só um trabalho, é sentimento. É isso, são sonhos que são realizados, né? Então, é isso. Por isso que eu falo, sempre eu bato da importância de cada cliente, que nós estamos realizando os sonhos. Sim. E eu acho que isso deve te encantou muito mais, porque quando eu brinquei no começo, você traz luz. Literalmente, você traz luz das duas maneiras. Eu amo o que eu faço hoje. E ver o resultado, né, dessa forma, assim, é maravilhoso. E tem outros clientes também, relatos também, né, de obras que a gente fez, onde as pessoas agradecem, né, falam, poxa, olha, que bacana. E realmente, não tem como você não se tornar amigo das pessoas, dos clientes. Não tem. Se acaba se tornando... Teve uma outra obra também, onde o pedreiro, né, ele entrou com a equipe dele, e aí a cliente, era minha cliente de anos, e ela falou assim, cara, ó, é esse aqui que é o meu eletricista, é o Kleber. Então, assim, mas para ela fazer isso, né, a gente já vem trabalhando junto há anos, entendeu? Então, assim, existe sentimento nisso, né? E é bacana. E às vezes, assim, acontece muito isso, né? O cliente fala, mas eu tenho minha equipe. Muitos, no começo eu tenho minha equipe, aí vai conhecendo a minha equipe, e aí eles vão entendendo que não tem motivo algum de nós querermos colocar a equipe. Na verdade, é porque a gente tem essa sintonia de parceria, de amizade, de trabalho, né? A maneira de trabalhar, a gente vai aprendendo um jeito do outro, já sabe o que eu quero, o que eu gosto, o que é o meu perfil, meus acabamentos, meus detalhes. Então, essa sintonia, esse alinhamento, né? O cliente, ao longo, ele vai entendendo também. Isso é legal, porque vamos criando uma equipe, uma união.
né? E essa equipe, nós andamos juntos, caminhamos juntos, e isso é tudo muito gostoso. Sim. Porque na hora que também é essa alegria, mas na hora de uma dificuldade, na hora de um problema, ou até de um problema da vida pessoal, né? Eu falo, a minha base são meus parceiros. O pessoal fala, não. Eu falo, meus amigos verdadeiros são os meus parceiros de trabalho. É impressionante o quanto nós nos tornamos todos uma família. De fato, é verdade. E eles percebem quando você não está legal, quando você não está... Né? De tanto você conviver ali, só da forma com que você entra, fala, a pessoa não está legal hoje, né? Então, assim, de tanta convivência e intimidade que você acaba tendo com o pessoal ali, porque que nem você falou, acaba sendo da sua família. Porque se torna uma equipe, né? Se torna uma equipe. E aí, os seus parceiros de trabalho lá na Unipac, hoje, como eles te veem? Como que foi essa transição? O que eles falaram para você? No começo eu não tinha muita credibilidade, não. Essa é a realidade. Né? Tinha um pessoal lá assim, que falava que ia instalar ventilador e como é que ele falava? O ventilador ficava parado e a casa rodava. Foi um começo assim, começo devagar, um começo sofrido. Né? Como todo começo de todo mundo. Isso, como todo começo. Mas eu simplesmente comecei. Você precisava começar. Isso. E eu percebi que que era uma coisa que eu tinha muita facilidade de pegar, muita facilidade de estar entendendo. E como que eu me apaixonei por isso daí. Então, assim, o caminho para me chegar até aqui, ele foi bem árduo. Só que um pouco antes, Luca, de eu começar a trabalhar por conta, eu começava sempre a conversar com os clientes e entender qual que era a maior dificuldade que eles tinham com o prestador de serviços, né? Legal. Independente da área. Sim, né? Isso. Sim. O que eles me falavam? Eles falavam assim, Kleber, o maior problema que a gente tem é que a pessoa cumpre e não vai. A pessoa marca um horário e não aparece. A pessoa fala que vai demorar um dia e demora uma semana, entendeu? Então, assim, o que eu percebi? Eu percebi que faltava pontualidade e transparência. Isso, então, transparência é tudo. Isso, então eu falei assim, poxa, então quando eu começar a trabalhar por conta, então eu tenho que ter pontualidade e transparência. E isso eu venho trazendo isso desde quando eu comecei lá nos meus primórdios, comecei a ingressar no mundo da elétrica. E esses amigos seus que traçaram esse projeto, que riscaram esse projeto de instalação elétrica para você, o que eles falaram quando você contou para eles que você se apaixonou? Então, hoje um deles é eletricista na cidade e eu sempre converso com ele, eu falo, olha, lá atrás, né, e um detalhe, a gente trabalhava de madrugada, no período da noite, aí tinha, na hora da minha folga, eu chegava lá e falei assim, cara, como é que eu faço um paralelo? Olha, você faz assim, 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 assim. Aí eu falei, cara, se eu estou aqui hoje, é porque lá atrás, né, você me ajudou. E é interessante porque ele fala assim, cara, eu não acredito. Eu falei, cara, pode acreditar, cara, eu sou fruto daquilo que um dia a necessidade fez com que eu fosse até você, né? E aí você me explicou a parte elétrica e eu me apaixonei e eu estou aqui hoje. Hoje, na realidade, muitos deles, né, assim, procuram e ligam para mim perguntando como é que faz algumas coisas. Então a gente tem essa interação, a gente tem essa amizade. Isso é legal. Sem nenhuma vaidade, sem nenhuma vaidade. Se eu preciso também, eu ligo, não tenho problema algum nisso. Eu costumo falar assim, que ninguém é tão inteligente que não possa aprender nada, né? Não, na verdade, eu ouvi uma vez uma frase, isso da minha sogra, que ela falou, o dia que a gente achar que a gente já aprendeu tudo na vida, a gente não precisa mais viver. Porque para que estar aqui? Exatamente, né? Exatamente. Porque a gente vive aprendendo. Eu tinha um pai extremamente culto, extremamente inteligente, de ler tudo, de esmiuçar a Folha de São Paulo, o Estadão, todo dia, até aquelas pequenas crônicas, quadradinhos desse tamanho. Nossa. Diariamente, ele não saía de casa
antes dele fazer isso, dele pegar o jornal, seja a Folha, seja o Estadão, seja aqueles calhamaços desse tamanho, esmiuçar e ler inteiro. Todo o assunto. Mas ele chegava para as pessoas, por exemplo, se ele chegasse para bater um papo com você, ele ia querer saber tudo sobre a sua profissão, como que funcionava. Então, eu falo que ele sempre mostrou a humildade de querer aprender sobre coisas que ele não sabia. E o quanto ele sabia, o quanto ele entendia, ele já tinha estudado muita coisa, e o quanto diariamente ele sempre contava que a maior alegria do trabalho dele, além de salvar vidas, porque ele salvou muitas vidas como cardiologista, sim, mas ele adorava ouvir cada profissão, cada história de vida de cada paciente dele. E é isso, né? Então, a gente não tem, a gente está aqui para aprender. E isso é legal. E, de repente, eu acho que essa energia, né? O cara fez um bem, foi lá te ajudar. Você vê o quanto de energia boa, de fluidos bons, de gratidão que você tem até hoje por essas pessoas. O quanto eles escolhem, sem saber, tudo que você emana de bom para essas pessoas. Exatamente. Eu sou grato, tá, Luca? Eu faço questão de falar para ele. Falar, cara, eu sou grato porque um dia você me ajudou. Porque um dia... imagina você acabando a obra sem dinheiro para parte elétrica e a gente casado, falei, poxa, minha esposa vai me matar aqui sem dinheiro. Aí eu falei, poxa, eu vou me aventurar nisso daqui. Imagina a responsabilidade que esse camarada teve de desenhar, olha só, desenhar algo para mim, fazer um circuito elétrico, algo que é muito perigoso. Ele teve essa confiança. Ele falou assim, cara, ó, você faz isso, você vai ligar esse ponto nesse. E é interessante, assim, o primeiro paralelo que eu fiz em casa, coisa simples, liga a lâmpada em 2 pontos, ficava igual criança, ligando aqui, apagava aqui, olhava para a lâmpada, falava, nossa, não é que deu certo mesmo. Mas, que legal, e ficava lá, desliga. Ficava. Que legal. Mas aí, é que nem eu falei, aí daí surgiu a elétrica, entrou na minha vida dessa forma. Ela veio como uma luz, literalmente. Literalmente. E até então, eu estava naquela que assim, poxa, o que eu faço? Do que eu gosto? Poxa, já estou casado. E a sua esposa trabalhava? Ela trabalhava como cabeleireira na época, né? E hoje ela trabalha isso, ainda? Ela trabalha em casa e faz faculdade de psicologia, vai começar agora. Que gostoso! Ela é uma guerreira, ela é sensacional. Quer dizer, ela te apoiou para você mudar a sua profissão? Você estudou Senai, Senac, todos os cursos técnicos. Exatamente. E hoje você está apoiando ela, que ela vai começar uma faculdade. Faculdade de psicologia. Ela tem 100% do meu apoio. Eu quero viver o sonho dela junto com ela. Eu não abro mão. Esse sonho na vida dela já está adiado há 20 anos. Né, ela sempre quis ser psicóloga? Sempre. Ela sempre quis. Aí a gente casa, né, na época, né? Aí ela... Era cabeleireiro, foi trabalhar para sustentar a casa junto com você. Isso, exatamente. Aí ela abandona o sonho, né? Aí ela passa... Ela abandonou e confiou no seu. Abandonou deixou em stand-by, né? Isso, abandonou em termos, né? Ela optou casar, ter filho, né? Então, assim, e tudo isso leva um processo, tudo isso... Sim. Ela não quis abrir mão da maternidade, ela quis viver. Mas a mulher precisa... A maioria da mulher, hoje, a maioria ainda faz questão disso. Sim. Mas eu brinco que, assim, porque ela poderia falar, não, você vai me apoiar. Não, ela para... Né? Dá um stop. Exatamente. E dá o apoio para você, em momento algum reclama. Dá o apoio para você se realizar profissionalmente. Exatamente. E hoje está podendo ter a oportunidade de retribuí-la. Exatamente. Ela foi a pessoa que caminhou do meu lado. Sou grato a ela 100%. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. E hoje, com o meu trabalho, né, a gente poder... proporcionar isso a ela, isso é maravilhoso. Que gostoso, que bacana. Isso é maravilhoso mesmo.
Isso é legal, isso é uma parceria, isso é uma família, e ainda os 2 filhos, que é... Nossa, gente, a vida da gente, depois que tem filho, a gente não se imagina assim. Não, é o coração batendo fora, né, Lucas? Você olha assim, como é que você pode amar alguém mais do que a si mesmo, estando fora do seu corpo? É estranho, mas a gente ama, né? A gente ama uma coisa que... E qualquer passo, qualquer risada, qualquer... Nossa, como é o amor de pai e mãe, assim, né? Não, é maravilhoso. E né, justamente nessa época também, né, da elétrica, essa reforma, né, era para uma das nossas filhas, entendeu? Que a minha esposa estava grávida e tal, então a gente pegou e acabou que fazendo e aumentando. Aí não dá muito certo, tá, a gravidez, né? Ela perdeu. Isso, ela perdeu. Ela perdeu com 28 semanas, né? Ela teve um problema que chama incompetência estímulo cervical, né? Que assim, quando o bebê... A gravidez, ela desenvolve, gera uma pressão no colo do útero, o colo não suporta, né? E abre e tem essa gestação antes do tempo. Aí ela teve que fazer circlagem, né? Que é costurar, tal. Sim. Aí ela vai para... Aí ela engravida uma segunda vez, mesma coisa, perde também. Aí ela vai para Campinas. A gente acha um médico lá que chama Ricardo Barini, ele abaixo de Deus, como médico, seu pai foi médico, salma dentro dessa minha última filha que teve. Então a gente fez questão de ir lá para ela passar pela consulta, para ele analisar. Ele analisou e eu falei: doutor, eu preciso tirar uma foto com o senhor, porque o senhor faz parte da nossa família e eu quero fazer um quadro e colocar lá em casa. Então, assim, essa é uma gratidão que a gente tem. E é exatamente... Ele vira para mim e ele fala: cara, isso não tem preço. Ele fala: isso não tem preço. Tá vendo? Então, cada um na sua profissão realizando os seus sonhos. E aí você entrou nessa vida, quer dizer, essa filha que ela veio para te colocar num novo trabalho, cumpriu a missãozinha dela e foi embora. Foi isso que eu falei para minha esposa semana retrasada. Eu falei assim, ela chamava Raíssa, né? Eu falei assim, a Raíssa, ela veio, sem ficar aqui, ela me tornou melhor. Você viu o quanto ela mudou a sua vida, sem nem você nunca ter visto o rostinho dela. Sim. E isso é maravilhoso. Isso é sensacional. É isso. Você vê que as pessoas fantástico. Sim. Né? E depois vocês tiveram outra e também não... Isso. A gente teve uma outra, né? Aí fez a circlagem por aqui mesmo, porém, ela não... com 28 semanas também, ela teve um parto prematuro. E foi muito... difícil para ela, né? Aí é quando ela vai lá para Campinas e faz essa circlagem definitiva, né? Com o Ricardo Barini, aí é tranquilo. Aí ela engravida do meu filho, tem o meu filho e depois da minha filha também. E aí vida que segue, aí é tudo certo. Que gostoso, mas nada é por acaso. Como que é a vida? Como que os caminhos, né? Como que as coisas acontecem. Sim. E hoje, quer dizer, ela lógico que todo filho, seja ele, viver dia, 10 dias na barriga da gente é inesquecível. Sim. Mas até hoje ela faz parte, ela é presente na sua vida diariamente. E ainda a minha admiração por ela vai até além... que eu falo para ela, eu falo assim, eu sou seu fã número 1, Eliane. Acho que minha esposa chama Eliane. Beijo, amiga. O fato dela fazer psicologia, ela quer trabalhar na área de perca gestacional também, para ajudar pessoas que passaram pelo mesmo problema, entendeu? Então, assim, ela quer usar da dor dela, né, para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Então, assim, para mim algo é mais nobre ainda, entendeu? Muito. E o quanto ela... Nossa, Eliane, assim, a gente conhece a esposa de vários, a sua esposa ainda não conheço, faço questão, estou morrendo de vontade de conhecer ela, que deve ser incrível. Ela é. E quero ter ela do meu lado, como parceira, amiga, porque... E é muito legal isso. Sim. E eu tenho certeza que ela vai ter muito sucesso. Não, vai sim. O quanto é importante a base, a família, para um profissional. A pessoa... ele não é essa pessoa incrível. Lembra que eu falei desde o começo? Serena, tranquilo. Ele é assim na obra, tá? Tranquilo, tudo resolve. É tão bom profissionais assim. Então, nada é por acaso. Kleber, você tem toda uma base em casa. Por isso que você mina essa luz dentro das obras. Obrigado. A gente tem que trabalhar, né, de uma forma leve, né, Luca?
Eu acho que a gente levar... não existe problema que a gente não possa resolver, né? Ali, tudo conversado, tudo ajustado. Olha, não precisa você se desgastar, você não precisa desgastar o seu cliente, entendeu? As coisas se resolvem, né? Se resolvem. Conversando com educação, sabe, com respeito. Todo mundo tem esse espírito bom, todo mundo está empenhado para o melhor para aquele cliente, essa dedicação, não tem como dar errado. Problemas acontecem, mas nada é impossível. Exatamente. Problemas vai ter? Um monte. Mas um monte mesmo. Ainda mais na nossa área, sim, né? Sim. Agora, o problema é como é que você vai lidar com esses problemas, entendeu? Exatamente. Como resolvê-los. Isso. Esses problemas, eles não podem atrapalhar as suas emoções. Não. Você tem que, não. Sabe, você está ali para resolver. Você não está ali para ficar nervoso, para ficar bravo. Não, você está ali para resolver. Você é a solução daquele problema. Então, assim, cabe ao profissional, tanto da elétrica quanto da área que for, procurar o caminho, entendeu? Mais fácil para estar resolvendo o problema para o cliente. Então, mas isso é nítido. Por quê? Porque você escolheu essa profissão, você faz com amor, você entrega amor no seu trabalho e você entrega amor para os seus clientes. Então, por isso que você é desse jeito. Porque nem sempre as pessoas, elas escolheram aquilo, elas têm esse amor para executar aquilo que elas estão fazendo, o seu trabalho, né? E saber ter esse discernimento de que quando às vezes você tem problema pessoal, o seu cliente não tem culpa, Exatamente. O seu parceiro de trabalho não tem culpa, o mundo não tem culpa. Exatamente. O cara que está andando de carro na tua frente não tem culpa. Exatamente. Não adianta a gente sair cuspindo em cima das pessoas. Exatamente. E só um detalhe que eu me lembrei aqui, quando a minha filha Letícia nasce, eu estou fazendo a casa do Dr. Marcos. Aquela casa. Que legal! Que, na época, quem construiu foi o seu Lauro, né? E o Dr. Fernando, que era um investidor, que faz casas para vender. E é o Dr. Fernando que faz o parto, ele é anestesista, ele que faz o parto da minha esposa. Então, assim, eu tenho muita história. É tudo muito integrado, né? Tudo muito integrado ali. É verdade. Como eu brinquei no começo, o meu primeiro casal de clientes são os médicos que a Gesselina, né, já falei aqui, e o Ricardo, nossa, sem palavras do amor que eu tenho por eles, e cuidou do meu filho desde pequenininho, de meses, do mais velho, e depois pegou o mais novo, e também veio de uma luta muito grande, porque para quem não sabe, eu fiz 11 fertilizações só para ter o segundo, e era o último embrião, não ia tentar mais. E esse neném nasceu prematuro, ele vinha secando o líquido a cada semana, e era aquela luta semanal. E foi muito engraçado, porque a gente tinha muito essa história. E eles tinham comprado uma casa e estávamos fazendo projeto de interiores, e semanalmente eles iam para eu apresentar o projeto, e semanalmente eu fazia os ultrassom. Não, está perdendo mais um ponto. Então, eram os líquidos, que eles vão baixando os pontos, né? E ela falava, segura firme, para ele não nascer prematuro, segura firme, que faz toda a diferença. Então, as histórias se cruzavam em versões diferentes. Ao mesmo tempo que eu estava ali com ela, tendo a força e lutando para que eu conseguisse manter mais, para que ele, né, nascesse cada vez mais forte, e não corre risco de vida de perder. Sim. Depois de tanto tempo. Sim. E realizando o sonho de uma nova fase de vida deles, já de uma casa menor, onde os filhos já estavam um na faculdade, o outro para entrar na faculdade, já num outro, né, período de vida. Mas eu mais uma vez ali com eles, porque eu fiz o quarto dos dois, né, até a Luísa, quando nasceu, eu fiz o quarto. Legal. E do filho dela também. E foi assim, muito bacana. E a gente ter essa troca, né, de situações, mas sempre com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E é isso que vale. E o mesmo caso é o seu. E a vida, ela vai trazendo isso. E chega no final, é isso que a gente leva. São essas pessoas, são esse carinho. E o nosso trabalho proporciona muito isso. Exatamente, Luca. O nosso trabalho, ele vai de encontro a isso, né? A proporcionar essas experiências, né?
sensações agradáveis ao cliente, né? Porque eu sempre falo assim, a gente não é contratado, você não está ali para ser mais um só, entendeu? Você tem que desenvolver, seja ele qual for, você tem que desenvolver o teu papel com excelência, né? Porque você desenvolvendo o teu papel com excelência, as coisas vão acontecer para você assim, da forma mais natural possível, né? É verdade. E estudar, né? Porque como é tudo muito dinâmico, a gente não pode parar nunca de estudar. Não, sempre. Seu Jorge, ele é o CEO da Jato, ele fala assim que o analfabeto do futuro não é aquele que não sabe ler, mas é aquele que parou de aprender. Aquele que parou de buscar o conhecimento e de buscar se aperfeiçoar. Né? Aquele que se recusa ao novo. Né? Então, assim, e é tudo muito dinâmico, tudo muito rápido, tudo muito... quando eu começo há 12 anos atrás, a questão da automação, ela está, pelo menos na área residencial. A automação ela vem de anos, tá? De anos, mas voltado mais... Não, mas ela engatinhava ainda, né? Isso, voltado mais para a indústria, né? Mas aí, essa época, ela estava engatinhando ainda com várias situações de problema, entendeu? Quer dizer, não se passaram tanto tempo assim. Não. Entendeu? E a coisa vai evoluir ainda mais. Vai cada vez mais. Eu tenho um cliente em Pompeia que ele comentou comigo, o começo do ano, ele está com um projeto para construir daqui a alguns anos, né? Ele falou, Kleber, eu não quero interruptor na minha casa. Eu falei, vamos embora. Só automação. Eu falei, vamos embora. Que legal. Vamos para dentro. E é isso. Eu falei assim, vamos estudar antes. Aí a gente estuda o projeto, estuda a planta, a locação, de onde vai ter as coisas ali, entendeu? Ele falou, é possível? Eu falei assim, cara, tudo é possível. Entendeu? Tudo é possível. E vai ser uma experiência, algo inovador. E isso é gostoso. Buscar a gente para estudar. Os desafios nos estimulam a estudar. Exatamente. O desafio, Luca, ele faz com que o teu patamar suba, né? Ele te tira daquela situação cômoda. Aqui tá bom. A gente precisa sair da zona de conforto. O desafio é sempre o novo, né? O desafio ele sempre nos convida para o novo. E o novo, se você não estiver preparado, se você não estudar, se você não buscar conhecimento, se você não tiver humildade, às vezes, para ir até uma pessoa que tem mais conhecimento que você e conversar e trocar ideia, você não vai conseguir caminhar, você não vai conseguir prosperar nessa profissão, entendeu? Então, assim... Não, e seja em qualquer profissão. Sim, sim. É a dedicação. Dedicação. E está sempre integrado, está sempre caminhando com bons profissionais. Concordo. Você tem que estar sempre cercado de pessoas que estão na mesma vibe, que vibram a mesma energia que você. Você está vibrando legal, numa energia positiva, se você tem essa dedicação, você tem que caminhar com pessoas igual a você. Não adianta a gente querer caminhar com pessoas que não vão ter a mesma dedicação que a gente. Exatamente, Luca. Isso é uma coisa que eu penso dessa forma. Se não está na mesma vibração, então assim, a gente não vai rolar caminhar junto. Não, porque não. A gente vai dar 2 passos, você vai querer ir para a esquerda, eu vou querer ir para a direita. Então assim... Ou você vai dar o 3º, o 4º, a pessoa vai ficar lá parada. Já isso. diziam os sábios da teoria, né? O Feng Shui é isso, é a teoria chinesa, é a arte milenar. Sim. Por isso que é milenar, que já diziam lá atrás os antigos. E funcionava. E até hoje, né? Sim, com certeza. Como que as energias, elas, né? Como que elas são importantes. Mas, na verdade, é isso. Sim. São as vibrações, é aquilo que a gente vibra. Sim. E é interessante, porque quando você une, né, todas as vibrações na mesma direção, com o mesmo propósito, Luca, não existe como dar errado. Não existe como dar errado. Não tem. Todo mundo na mesma sintonia, assim, é algo absurdo. É algo que realmente ele caminha praticamente de encontro ao perfeito, entendeu? E tudo isso quem ganha é o cliente, porque isso gera experiências também maravilhosas, porque assim, um cliente que ele nunca construiu, entendeu? Que ele não conhece esse mundo da construção, ele cercado de bons profissionais... Ele merece ter bons profissionais. Ele nunca mais vai sair do mundo da construção. Exatamente. Eu penso dessa forma. Né? Boas experiências
entendeu? Sempre vai trazer bons fluidos, entendeu? Sempre vai trazer boas vibrações. Kleber, encantada com o amor que você tem pelo seu trabalho, né, pela sua pessoa, pela sua família, o quanto você é dedicado, o quanto você ama o que você faz. Olha, você está de parabéns, orgulhosa de ter você do meu lado, que podemos fazer cada vez mais, que a gente esteja velhinho aqui, os nossos filhos assumindo nossos lugares sim, e lógico. Nós só lá batendo papo e observando. Agradeço demais você ter vindo, agradeço a nossa parceria e eu que gostaria que você deixasse seus contatos aqui para que as pessoas que... Às vezes a pessoa precisa fazer uma manutenção, lógico. uma inovação, que ela possa te ligar, te chamar, lógico. Deixa seu Instagram, porque o nosso, não deixem aí de seguir a gente no podcast Arque Sonho, comigo, Luca Moreira, e ative aí o sininho para que você possa receber, né, a ativação de cada vez que lançar um podcast novo, que você assista, que você mande para os seus amigos, cada história de vida, cada história. O mundo nosso é um mundo encantador e assim, muito abrangente, muito amplo. Sim. E cada dia eu tenho certeza que cada história é uma melhor que a outra. Pode deixar seu contato, Kleber. Tá, legal. Eu agradeço a você pelo convite, Luca. Agradeço a oportunidade de executar aquele projeto do doutor também, que fez com que nos trouxe experiências sensacionais, né, com o resultado. E o meu contato para quem quer, né, quem quiser entrar em contato aí, eu sou o Kleber, eletricista, né? Telefone é 14 996 44 92 25. Eu faço trabalhos de automação residencial, instalações elétricas, na indústria rural, comercial. Eu estou aí, só ligar que a gente atende. Sem contar as parcerias, seu grande parceiro, Douglas, que faz toda a parte de vídeo porteiro, câmeras. Exatamente. A gente sempre tem que estar linkado, né, a bons profissionais. E o Douglas, ele é um excelente profissional nessa ele ele é sensacional nessa área de segurança. Inclusive, quando eu entro na Unipac, eu divido a máquina junto com ele. Não acredito! Aí passa um pouco tempo, ele sai da empresa, né? Bem quando eu entro, ele sai da empresa e começa a trabalhar por conta bem antes, né? E aí lá na frente a gente se encontra de novo. Os caminhos se cruzaram de novo. Isso. Douglas, eu estou te esperando aqui, eu quero contar a sua história também. Bora lá, ele é sensacional. O pessoal, tenho certeza que o pessoal vai se apaixonar pela história dele. Um cara batalhador, entendeu? Tem uma família maravilhosa também, entendeu? Eu falo, gente, cada história aqui, cada história de vida que é encantador. São pessoas, eu falo, gente, nossos parceiros, o nosso mundo da construção civil não tem como não se encantar, porque cada ser humano é incrível, cada amigo, cada pessoas leais, que cada dia mais que vem chegando perto e que nós nos unimos. É tudo de bom, né, Kleber? Sempre. Obrigado mais uma vez por você estar aqui. E é isso aí, pessoal.